Felipe, quando que vai ser a prova do Exame de Suficiência 2024.1? A Consulplan vai continuar elaborando a prova, continuar organizando o Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade? É justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de mais nada, eu sou Felipe, especialista em aprovação tanto no Exame de Suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então clica aqui embaixo e já se inscreve nesse canal para você ser sempre avisado de conteúdo sobre Exame de Suficiência e concursos públicos. Então vamos lá, nós temos aqui duas perguntas a serem respondidas, né? Quando que vai ser a prova do Exame de Suficiência 2024.1? E a segunda pergunta é se a Consulplan vai organizar esse próximo exame, né? O exame 2024.1 vai ser feito pela Consulplan ou vai ser feito por outra banca? Vamos lá, para a gente começar a responder essa pergunta, a gente tem que ir lá analisar o contrato da Consulplan com o Conselho Federal de Contabilidade. Tá passando na tela aqui a primeira assinatura do contrato, né? Em 14 de abril de 2019. Foi ali que começou a relação entre Consulplan e Conselho Federal de Contabilidade. Obviamente, a cada ano não é feita uma nova licitação. Pode ser feita, mas também pode haver uma prorrogação daquele contrato inicial. Poxa, fazer uma licitação todo ano para o mesmo objeto gera um custo, gera um risco desnecessário. Então a administração pública prefere fazer a prorrogação contratual. Essa prorrogação contratual, ela pode ser feita de forma ilimitada? A resposta é não. De acordo com a Lei Geral de Licitações, né, a Lei 8666, a prorrogação do contrato ela pode ser feita, mas ela fica limitada a um prazo máximo de 60 meses. Ou seja, o somatório do contrato mais as prorrogações não vai poder ultrapassar 60 meses de vigência. E como é que nós estamos com a Consulplan? Em análise lá no portal da transparência do Conselho Federal de Contabilidade, a gente viu que o mês número 60 vai ser alcançado no dia 24 de abril de 2024. Que é exatamente o dia que vence o contrato da Consulplan com o CFC. Então isso significa que a partir do dia 25 de abril já vai ser outra banca? Não exatamente, calma lá. A mesma lei que regulamenta as licitações e dá o prazo máximo de 60 meses para os contratos entre particulares e administração pública, ela também traz ali no seu parágrafo 4º do artigo 57 uma exceção, na verdade uma possibilidade extra da administração pública prorrogar por mais 12 meses, além daqueles 60 meses, o contrato que está em vigor. Pode acontecer o seguinte, pode acontecer do Conselho obedecer lá a regra geral dos contratos e licitações, né, na Lei 8666, e encerrar o contrato no dia 24 de abril. Só que para isso ela tem que fazer uma nova licitação para contratar uma outra banca. E inclusive fazendo adendo aqui, caso exista uma nova licitação, a Consulplan provavelmente vai concorrer, certo? E ela pode ganhar novamente. Certo? Então fiquem cientes disso. Uma nova licitação não significa exatamente que vai haver uma troca de bancas. Então, caso o Conselho Federal não queira utilizar essa excepcionalidade da lei de licitações, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma nova licitação. Só que não há até o momento, pelo menos lá no portal da transparência, nenhum indício de uma nova licitação, certo? Os dados de licitações, contratos são publicados, estão dados públicos e estão lá no portal da transparência. É só você clicar lá no Conselho Federal de Contabilidade que você vai ter acesso a isso. E a gente procura por licitações em andamento sobre o exame de suficiência e não existe nada. Então, ao que parece, não vai existir uma nova licitação, pelo menos por enquanto, já que faltam cerca de 7 meses para findar o contrato com a Consulplan e ainda não foi dado início a uma nova licitação. Lembre, eu estou falando isso com base nos dados lá do portal da transparência, beleza? Lá não tem nenhuma informação sobre licitações. Então, por não ter nenhuma informação lá, pode ser, há indício de que o Conselho Federal de Contabilidade vai utilizar essa prorrogação excepcional, né, por mais 12 meses, e aí sim fazer uma nova licitação. É isso que está aparecendo. Beleza, Felipe? E quando que vai ser a data da próxima prova do exame de suficiência? Bom, como eu falei, nós temos duas possibilidades. Nós temos a possibilidade de não haver a prorrogação e o contrato com a Consulplan encerrar no dia 24 de abril de 2024, né, e a partir do dia 25 existir uma nova banca, ou nós temos a possibilidade do Conselho Federal de Contabilidade prorrogar o contrato de forma excepcional. Se a primeira alternativa for concretizada, se não for prorrogado, for feita nova licitação, a Consulplan tem que encerrar todos os trabalhos até o dia 24 de abril de 2024. Ou seja, ela tem que publicar edital, ela tem que realizar a prova, tem que pegar os recursos, tem que publicar tudo no diário oficial, com os aprovados e tudo mais, até o dia 24 de abril. Então isso indica o seguinte, de que provavelmente o edital vai ser publicado em dezembro, com provas em fevereiro. Lembre, entre o edital e a prova, geralmente nós temos 60 dias. E entre a prova e a publicação final lá no Diário Oficial, nós temos cerca de 1 mês a 2 meses. Então, esse parece ser o prazo mais plausível
Parece ser a programação mais plausível de acontecer caso não haja prorrogação. A segunda opção é a seguinte: caso o Conselho vá prosseguir com a prorrogação do contrato mais uma vez por mais de 12 meses, aí não temos como avaliar uma possível data, certo? Eu já fiz vários vídeos tentando mostrar uma data específica, alguns eu acertei, outras eu errei, certo? Então não é possível afirmar com uma razoável certeza de que a prova vai acontecer em tal época se o contrato com a Consulplan for prorrogado. Então, havendo prorrogação do contrato, não temos como estimar, e quem fizer essa estimativa vai estar apenas chutando, jogando números e datas ao vento. Não há como a gente antecipar esse dado. E o que é que eu recomendo para você? Você não foi aprovado no exame de suficiência 2023.2, ou você vai fazer pela primeira vez o 2024.1, comece a estudar o quanto antes. Comece a estudar com um cenário mais pessimista, que é a prova acontecendo em fevereiro. Então comece o quanto antes. Como eu falei, nós temos cerca de 5 meses até a prova. É tempo mais do que suficiente para que você consiga fazer uma excelente preparação, ir lá e detonar lá no dia da prova do exame de suficiência. E se você precisar de um treinamento, é só você conhecer o nosso treinamento aqui, o método 3R, explicar nesse vídeo aqui em cima, onde eu faço a explicação, mostro dentro da plataforma tudo que a gente oferece, e lá você vai entender o porquê que a gente aprova tanto no exame de suficiência. Em média, mais de 70% dos nossos alunos são aprovados. Então, pessoal, era isso. Comece a estudar o quanto antes, certo? Nós temos duas possibilidades de datas. Uma primeira, previsível, sendo em fevereiro. Uma segunda, imprevisível. Aí vai depender do desenrolar do processo. E à medida que o tempo for passando, eu vou trazendo mais informações sobre o contrato da Consulplan. Mas o que nós temos até hoje é isso, né? O contrato está perto da sua vigência final, da sua validade final. Pode ser prorrogado por mais um ano, mas a gente tem que esperar. Então, pessoal, como eu sempre digo, até a aprovação.